bem? Estou aqui de volta aqui no canal com vocês para a gente conversar sobre cultura de investimento. Eu queria chamar a atenção porque as pessoas, às vezes, quando começa a escalada, esse processo de guardar uma parte do que ganha para as necessidades, para o futuro, para uma carteira previdenciária, né? Há muitos sentimentos no meio de tudo isso. Alguns acham que apostar no futuro é uma situação muito hipotética. Outros interpretam que é o caminho correto, certo, preventivo, previdente. E nessa escalada é preciso que a gente entenda, e eu tenho sempre defendido isso aqui, que não importa o quanto você ganha. O que importa é o quanto você guarda. E você não precisa deixar de viver o presente para pensar no seu futuro. É muito simples essa equação. Se você tem um orçamento doméstico equilibrado, uma parte dele é para seus gastos presentes e uma parte, 20%, é para os seus gastos que serão projetados no futuro. Para a realização de um sonho da casa própria, de um carro, de uma viagem, de um mestrado, ou para uma carteira previdenciária, considerando que você, ao se aposentar, mesmo que você seja servidor público ou você seja um profissional com carteira assinada, haverá uma redução do seu salário. Quando, de fato, naquele momento, você terá despesas muito maiores com plano de saúde, com os gastos que são normais que acontecem com a evolução da idade, medicamentos e outras coisas a mais. Então, pensar no futuro é ser previdente. E por que é que muitas vezes as pessoas não pensam? Porque há uma ideia de futuro como uma abstração, uma possibilidade muito remota de algo que não vai acontecer. Por isso eu concito a vocês a raciocinarem de forma diferente. Por isso que eu destaco, gente, que é tão importante quanto conhecer ativos financeiros, saber quais são os investimentos, saber que, por exemplo, hoje você investir na caderneta de poupança, a rentabilidade é negativa se comparada, por exemplo, a outros ativos financeiros. E se você pode investir na caderneta de poupança somente para situações específicas, como a reserva de emergência, são coisas que a educação financeira nos ensina, mas que nós não, muitas vezes, estamos tão próximos dessa educação financeira. Nós não somos acostumados a lidar com isso e compreender o dinheiro nessa percepção. Então, falar em dinheiro, muito mais do que conhecer tecnicamente ativos, tem a ver com psicologia comportamental. O que faz com que as pessoas não invistam, claro, exceto as situações em que você está desempregado, que você interpreta naquele momento como aquele valor que você tem incompatível com investimentos, que isso a gente tem que aspear, mas o que acontece é que as pessoas terminam criando uma cultura de imediatização, né? Gastar tudo no presente, esquecendo completamente o futuro. Quando você pode controlar e equilibrar essa balança muito bem, de tal maneira que você garanta o seu futuro, vivendo a experiência do presente, desde que você tenha um orçamento doméstico equilibrado. Então, o primeiro passo, compor uma reserva de emergência, que deve corresponder de 3, 6 ou 12 meses de suas despesas mensais. Essa reserva de emergência você coloca aquele dinheiro, pode ser até na poupança, porque nesse momento a gente não vai levar em consideração rentabilidade, mas liquidez. O que é liquidez? É a possibilidade de tornar aquele dinheiro vivo quando você precisa. Porque tem determinados ativos que você pode investir, mas você não pode sacar na hora que quer. Por isso que para a reserva de emergência, que é a reserva para as necessidades, um problema de saúde, uma situação na casa, uma revisão elétrica, um medicamento, uma perda de emprego, para essas situações você tem que investir em ativos financeiros bem simples, que apenas garanta uma boa liquidez. Mas quando depois da segunda etapa, a gente vai para investimentos. Aí quando a gente fala em investimento, a gente fala em renda variável, renda fixa. Renda variável é aquilo que a gente sabe já por ouvir falar, que é a bolsa de valores, investimentos em ações. Renda fixa são aqueles títulos públicos do governo, Tesouro Direto, vocês já devem ter ouvido falar isso, a poupança, o LCI, o LCA. Então há muitas coisas que podem ser feitas em que você organiza a sua vida financeira. Mas antes de qualquer pensamento acerca de investimentos, é preciso você equilibrar seu orçamento doméstico.
é preciso você equilibrar qualquer nível de endividamento que você tenha. E para isso você tem que fugir de cartão de crédito, principalmente pagamento mínimo, claro, diga-se de passagem. Pagamento mínimo do cartão de crédito, porque sobre ele vai incidir juros absurdos, estratosféricos. A mesma coisa acontece com o cheque especial. E muitos empréstimos que vocês fazem a entidades financeiras que são terríveis. Então é preciso ter esse equilíbrio para começar a construir uma vida financeira sustentável. Por isso que a psicologia comportamental é mais importante do que o conhecimento técnico. Porque a psicologia comportamental faz você entender a importância de projetar no futuro essa expectativa de uma vida saudável, serena e tranquila, com economia sustentável, financeira. E ao mesmo tempo faz também com que você deixe de tomar atitudes incorretas, como um consumo exagerado, consumo irracional, se endividar demais, comprar o que não quer para impressionar as pessoas que você não gosta, o seu vizinho ou o seu amigo, ficar se comparando sempre com os outros. Isso faz você chegar a um endividamento crônico de tal maneira que você não consegue sair nunca do zero. Então, uma atitude, primeiro é superar o endividamento, controlar o seu orçamento doméstico de tal maneira que você gaste não mais do que 50% com despesa fixa, tenha 20% com as despesas variáveis, 10% para você investir no seu lazer e no seu desenvolvimento intelectual e 20% para você investir, aí sim, nos investimentos financeiros, pensando no futuro, na sua carteira previdenciária. Quando você equilibra esse orçamento e tira as dívidas, a não ser aquelas que são normais e sazonais, você consegue construir o seu presente, podendo aproveitar dele. É importante que aproveite ao lado de sua família, mas você não se esquece de olhar para o seu futuro. Principalmente, gente, porque a gente sabe que o futuro contém a incerteza. Aquilo que está bem hoje, amanhã pode não estar tão bem. O futuro, como diz Nassim Taleb, tem a sua aleatoriedade. Então, por isso você tem que se preocupar com o seu futuro. Por quê? Porque quando você termina suas atividades laborativas, depois de anos de batalha, de luta, você precisa ter a tranquilidade e a serenidade para viver um novo ciclo pós-aposentadoria. E para isso, ter o equilíbrio financeiro é fundamental, sob pena de você ter que trabalhar dobrado depois de aposentado para sobreviver. Ou o que você vai receber com a aposentadoria não dá nem para você pagar os seus medicamentos. Se você não pensar nisso agora, e não há tempo para pensar a aposentadoria, ela deve começar o mais cedo possível, porque quanto mais tempo você tem em investimentos, mais você consegue evoluir seu patrimônio com os juros compostos. Agora, não tem pensamento mágico. Não tem enriquecimento da noite por dia, não tem fórmula mágica. Cuidado com os idiotas que estão aí no YouTube pregando riqueza da noite por dia. São pirâmides financeiras, são fraudatários. Só existe um caminho para que você chegue a uma evolução financeira. E esse caminho comporta 3 atitudes. Primeiro, aportes mensais. Criar um hábito de todo mês você colocar um dinheirinho, seja ele R$100, 200, 400, 500 mil, nos seus investimentos. Segundo, escolher bons ativos financeiros, né? Ou seja, ações de valores, tesouro direto, outros ativos financeiros. E terceiro, esperar a ação dos juros compostos. O tempo, esperar 5, 10, 15, 20 anos. Qualquer outra regra é pura fantasia. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até o próximo.